Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Zorro. E nesse vídeo vou explicar aí para vocês como criar um SLA, ou seja, um acordo de nível de serviço dentro da sua ferramenta da Zorro Desk. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo, já quero pedir aí para você deixar o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não ficar de fora de nenhum dos nossos vídeos. Então vamos lá. Um acordo de nível de serviço, ou seja, o SLA, é o padrão de serviço aí que você concordou em entregar aos seus clientes. Então, o contrato de serviço representará os tempos de resposta e os tempos de resolução oferecidos por seus agentes. Normalmente, um SLA conterá os critérios de execução e um conjunto de condições ou metas predefinidas. Enquanto os critérios de execução definem quando um SLA deve ser acionado, o destino incluirá as ações que serão executadas no acionador. Você pode configurar ações como tempo de resposta, tempo de resolução, envio de escalações, retribuição de tickets e atualização de prioridade. Para começar, no Zorro Desk, nós temos dois modelos de acordos de nível de serviço. Então, você pode criar um SLA para contas individuais no Zorro Desk, ou você pode criar vários SLAs, por exemplo, como suporte padrão, suporte prioritário, suporte urgente, e aí compartilhá-los em várias contas. Lembrando a vocês aí que então esse acordo de nível de serviço aí é aplicável somente para o módulo de tickets, e somente os usuários aí com permissão de perfil para gerenciar a automação de suporte técnico podem acessar esse recurso, tá? Os SLAs estão disponíveis em todas as edições aí do Zorro Desk. No entanto, a edição gratuita terá apenas os SLAs baseados em prioridade, não permitirá SLAs personalizados. Uma organização aí de edição Standard pode adicionar então até 4 SLAs, profissional até 10 e a Enterprise até 20. E os contratos de nível de serviço baseados em conta então, estão disponíveis aí se você estiver na edição profissional ou em uma edição superior. E cada SLA pode ser associado aí no máximo 10 destinos. Então, vamos lá. Então, os SLAs são muito simples aí de configurar. Então, você deve primeiro aí criar uma política de SLA para ser vinculada a uma conta ou compartilhar em várias contas. Então, os SLAs podem ser acionados quando, por exemplo, o ticket é criado, o ticket é atualizado, os campos de ticket específicos são atualizados, o ticket recebe uma resposta do cliente, o agente envia uma resposta de ticket, o encadeamento de e-mail privado é enviado e recebido, o comentário do ticket é adicionado, né? Sendo público, privado e feito também pelo cliente. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês então como fazer a criação de uma nova política de SLA. Então a gente está aqui na tela principal do Zorro Desk, a gente vai clicar aqui então em configuração. E aqui na página de configuração a gente vai clicar então em SLA, aqui bem exatamente nessa parte aqui, escalar SLA, aqui debaixo de automação, então vou clicar aqui nessa opção. Agora, na página aqui de contrato de nível de serviço, exatamente aqui onde a gente está, a gente vai selecionar então o departamento, então aqui a gente pode selecionar o departamento, que a gente vai criar então esse novo SLA. Vou selecionar aqui então o marketing digital, e agora eu vou clicar aqui então em novo SLA. Aqui então na página aqui de criar SLA, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai então inserir o nome do SLA. A gente pode adicionar então uma descrição para esse SLA que nós estamos criando. Perfeito. Aqui então a gente tem o quando. Então, quando deseja executar o SLA, então nós temos aqui criar ticket, atualizar ticket, responder ao cliente, resposta do agente, aqui então quando no encadeamento aqui dos e-mails e também quando um comentário é adicionado. Então, como eu havia mencionado anteriormente aí para vocês. Por exemplo,
Ao selecionar a opção aqui de atualizar campo, eu vou ter que escolher o nome do campo, então na lista, eu vou ter que escolher o nome do campo. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui assunto. Então, aqui executar quando qualquer um dos campos acima for atualizado, então ele me dá 3 opções aqui de campos. Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar apenas um, então, assunto. Então, quando os campos especificados aí forem atualizados. E eu posso executar aqui quando qualquer um dos campos acima for atualizado, ou todos os campos forem atualizados, tá? Nesse caso aqui, eu posso selecionar aqui qualquer um. Ao selecionar, então, tópico privado, eu vou ter que selecionar, então, aqui as respostas de entrada e as respostas de saída, tá? Eu posso selecionar apenas uma. Aqui eu deixei, então, a resposta de saída. Posso também deixar só a resposta de entrada. Ou posso deixar ambas selecionadas. Ao selecionar o comentário, eu posso, então, selecionar comentário do agente público, comentário do agente privado ou comentário do cliente. Então, eu tenho essas 3 opções aqui que eu posso selecionar no comentário. A gente também pode selecionar aqui e calcular tempo de resolução do horário de criação do ticket. Então, quando você marca essa opção aí, o SLA, ele considera a hora de criação de um ticket em vez de sua hora de modificação para calcular os tempos de resposta e resolução. Então, ao selecionar essa opção, então ele vai considerar a hora de criação do chamado e não a hora de modificação. Eu posso também selecionar essa opção aqui, execute somente quando associado a uma conta, ou seja, somente quando esse chamado estiver associado a uma conta, ele irá fazer o cálculo aí desse tempo. Uma vez que eu tiver selecionado todas as opções aqui acima, basta clicar aqui em próximo. Aí, nesse caso aqui eu vou colocar atualização de campo, vou desmarcar essa opção e vou colocar aqui quando o comentário for privado. Então eu estou falando que todas as vezes que um chamado ele for atualizado, então essa SLA ela vai começar a ser executada, tá? Nesse caso aqui, como eu selecionei um comentário, eu vou simplesmente desmarcar essa opção, porque eu não quero que ele calcule o tempo de criação do chamado, mas sim a partir do momento que eu identifiquei e coloquei um comentário dentro do chamado, é que eu quero que esse tempo comece a ser computado. Nesse caso, vou selecionar aqui em próximo. Aqui nesse momento, eu vou selecionar então uma meta, vou clicar aqui em adicionar meta. Eu posso colocar, então, algumas condições aqui para essa meta. Eu posso definir o tempo de resposta e resolução. Nesse caso, eu não vou colocar, então, nenhuma condição, porque a minha condição é que todo o ticket que tenha um comentário com a palavra urgente. E aqui eu vou, então, colocar o tempo de resposta e resolução. Então, eu preciso responder esse chamado dentro de 1 hora. Então, apenas a primeira resposta. E eu preciso resolver esse chamado aqui dentro de 3 horas. Aqui ele vai me perguntar o horário do funcionamento. Vou selecionar então aqui a hora do calendário. Eu posso também configurar o escalonamento de resposta. E eu posso também configurar aqui o escalonamento da resolução. Nós iremos habilitar o procedimento de escalonamento, então, quando o SLA violar o tempo de resposta definido ou o tempo de resolução. Então, quando o tempo de resposta ou o tempo de resolução forem violados, aí sim eu devo configurar, então, esse escalonamento de resposta e o escalonamento aqui de resolução. Então, isso é importante você configurar caso esses 2 tempos aqui, como o tempo de resposta e o tempo de resolução forem violados, aí eu preciso fazer um procedimento para que esse chamado aí tenha um endereçamento. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou colocar então o escalonamento de resposta. Eu posso colocar aqui antes, depois, vou colocar aqui então na hora, e eu vou escalar isso aqui. Então, eu vou notificar então esses meus analistas que o chamado já venceu. Então,
Eu vou notificar aqui o agente quando um comentário é adicionado. Aqui eu vou, então, colocar o proprietário do chamado. Eu posso, então, aqui definir quando eu vou escalar esse chamado, a quem eu vou escalar, a prioridade do chamado, proprietário do chamado, e definir a prioridade do chamado. Aqui eu posso também colocar um escalonamento para resolução. Perfeito. Agora eu já tenho, então, o meu SLA configurado. Então, eu coloquei aqui quando e as metas. Então, responder dentro de 1 hora e resolver dentro de 3 horas. E também tenho aqui as minhas configurações de escalonamento de resposta e o escalonamento de resolução. Então, lembrando a você aí que o tempo de resolução de um SLA deve ser maior que o tempo de resposta, né? Lembrando que o tempo de resposta é quanto de tempo você demora para responder, então, ao seu ticket. E o tempo de resolução é quando o ticket é resolvido e você fecha aquele chamado ali completamente. Então, sempre o tempo de resolução de um SLA deve ser maior que o tempo de resposta se você estiver inserindo os dois juntos. Você pode configurar até 4 níveis de procedimento de escalonamento. Então, cada nível de escalação pode ter aí o seu conjunto de ações, como vocês acabaram de ver. E quando um ticket é criado ou atualizado, ele passa aí por todas as suas regras de atribuição e regras de fluxo de trabalho antes de executarmos esse ticket pelo sistema aqui de SLA. Agora que você criou um SLA, então você pode adicionar a política de SLA a uma conta. Então, para adicionar um SLA, a gente vai então aqui para o módulo de clientes. Então, na página inicial aqui de contatos, então a gente vai clicar aqui em contas. E aqui nessa página de contas, a gente vai selecionar então uma conta aí para visualizar os detalhes da conta. Vou selecionar aqui essa conta que nós temos aqui. E é exatamente aqui nessa página, nos detalhes da conta, que nós vamos selecionar aqui nesse ícone chamado SLA e contrato. Vou selecionar aqui essa opção. Aqui nós não temos nenhum SLA associado a essa conta, então basta vir aqui e clicar em novo SLA, contrato. Aqui eu vou selecionar então o SLA. Aqui nesse caso eu vou colocar então esse SLA que nós acabamos de criar. E vamos clicar aqui em salvar. Prontinho, o SLA então já está associado à conta. Você pode ativar ou desativar então as políticas da SLA a qualquer momento. Então, para desativar um SLA, basta voltar aqui novamente em configuração. Voltamos aqui então em escalar SLA. E na página aqui de SLA, a gente basta passar o cursor do mouse sobre um SLA e clicar no ícone aqui de desativar. Então, basta vir aqui, selecionar aqui em desativar. Então, o SLA, depois que você selecionar essa opção aqui, o SLA será desativado com sucesso. Então, você também pode clicar em desativar escalações para desativar todos os SLAs de uma só vez. Tá? Então, isso é possível. Basta vir aqui em cima e desativar aqui escalonamentos. Tá? Você vai desativar todos os SLAs aqui que nós temos aqui nessa página. Você também pode excluir uma SLA. Então, basta vir aqui em inativa, por exemplo, eu posso vir aqui, posso clicar aqui em excluir, e posso clicar e posso excluir um SLA. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E vejo vocês aí no próximo conteúdo. Até mais.